Estamos chegando ao finalzinho do nosso curso de 1 ano de inglês e 1 semana na unidade 6, que você vai aprender ou vai reforçar os seus conhecimentos a dizer o que você faz todos os dias. Are you ready? Você está pronto? Começamos então. Olha só. Aqui, ó, eu tenho. Vamos para as afirmações primeiro, né? Como sempre. Eu falo I run in the park on Sundays. Comece a observar agora também as preposiçõezinhas que vão com cada palavrinha, tá? I run in the park on Sundays. Ou seja, eu corro no parque aos domingos. Posso dizer que você vai à academia às segundas-feiras. You go to the gym on Mondays. You go to the gym on Mondays. Agora aqui, quando a gente vai falar de outra pessoa, tá? A gente tem uma coisinha que tem que observar. Você já deve ter lido aí, você leu com certeza no seu e-book. Observar esse Szinho que entra para quando eu estiver falando de he, she ou it. Ele ou ela ou do animal ou objeto. Muita atenção aqui. Essa é uma frescurinha do inglês que a gente tem que estar bastante atento. Então, como é que fica para dizer que ele acorda às 7 horas da manhã nas terças-feiras? He gets up at 7 a.m. on Tuesdays. He gets up at 7 a.m. on Tuesdays. E dizer que ela dorme cedo nas quartas-feiras? She sleeps early on Wednesdays. She sleeps early on Wednesdays. Olha aqui a palavrinha cedo, early, e a preposiçãozinha at para o horário, on para os dias. Começa a observar tudo isso, ok? Vamos lá. Depois, se eu disser que a reunião, it, né? Pronomezinho it para falar de uma reunião, por exemplo. It ends at 6 p.m. on Thursdays. Ela termina às 6 horas da tarde nas quintas-feiras, tá? It ends at 6 p.m. on Thursdays. Nós não usamos em inglês 18 horas. A gente usa de 1 a 12 a.m. se for antes do meio-dia e p.m. se for depois do meio-dia. Alright? It ends at 6 p.m. on Thursdays. Agora, para dizer que nós almoçamos às 11 horas nas sextas-feiras, às 11 da manhã, we have lunch at 11 a.m. on Fridays. We have lunch at 11 a.m. on Fridays. Observe que aqui acabou a frescurinha do S. A frescurinha do S é só para he, she and it. Outra coisa também a observar, letras maiúsculas para falar os dias da semana, ok? Capital letters, que é como nós chamamos letras maiúsculas. Para dizer que você chega em casa, ou que vocês chegam em casa tarde nos sábados, you get home late on Saturdays. You get home late on Saturdays. E para dizer que eles bebem café nos finais de semana, they drink coffee on the weekends. They drink coffee on the weekends. Alright? Bom, vamos daqui direto para as negações, em que agora, novamente, entra uma outra diferença em relação aos padrões que a gente estava estudando, certo? Das aulas 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui entra um outro elemento que não tem a menor necessidade de existir, mas que ele tem que ser observado quando nós fazemos negações. Tá? A frase começa com as pessoas normalmente, mas eu tenho que usar um dozinho aqui, ou um does aqui, se eu estiver falando de he, she, it, antes do not. Tá? Tem que usar. Aceita que essa que é a história, alright? Vamos lá então, para dizer o quê? Porque não tem lógica e não tem comparação com o português. Então por isso que isso se torna uma dificuldade na hora de a gente perceber o inglês em relação ao português. Mas entenda que isso existe. Como é que fica então? Eu não gosto de tomar café. I don't like to have breakfast. I don't like to have breakfast. Para dizer que você não se exercita regularmente, you don't exercise regularly. You don't exercise regularly. Você não se exercita regularmente. Para dizer que ela não toma banho, ele não toma banho todo dia, he doesn't take a shower every day. He doesn't take a shower every day. Ele não toma banho todo dia. Olha, o do, tá, se transformou em does para he, she, it. Ou seja, mantendo aquele Szinho que a gente viu agora há pouco, né? Para dizer que ela não se veste rápido, she doesn't get dressed fast. She doesn't get dressed fast. Tá? Tô lembrando também a você que todos os verbos que estão aparecendo aqui foram os que nós vimos na aula bônus lá número 5. Por isso a importância daquela aula, ok? Da aula bônus número 2, aliás. Alright? Vamos adiante? Olha aqui. Para falar da negação, o jogo não começa às 8 da noite. The game doesn't start at 8 p.m. The game doesn't start at 8 p.m. Para dizer que nós não dormimos cedo, we don't sleep early. We don't sleep early. Para dizer que vocês não acordam tarde, you don't wake up late.
You don't wake up late. E para dizer que eles não saem de casa à noite, they don't leave home at night. They don't leave home at night. Alright? Saímos das negações e vamos para as perguntinhas, novamente, cuja resposta é sim ou não. Não muda nada na nossa regrinha de entonação. Então, lembrando, né? A entonação para sim ou não cresce no final. Por isso eu pergunto assim. Outra coisa, lembrando. Nunca as frases das perguntas vão começar com as pessoas, certo? Aqui entram aqueles elementinhos inúteis que só servem para nos atrapalhar e que a gente tem que entender que existe, que são o do e o does. Alright? Então observa como é que fica para eu perguntar se eu conheço você. Do I know you? Do I know you? Eu conheço você? Yes, you do. No, you don't. Sim, você conhece. Não, você não conhece. Você joga joguinhos? Você joga jogos? Do you play games? Do you play games? Yes, I do. No, I don't. Sim, eu jogo. Não, não jogo. Vou perguntar se ele manda mensagens de texto quando está no carro. Does he text in the car? Does he text in the car? Ele manda mensagens de texto quando está no carro? Yes, he does. No, he doesn't. Essa é a maneira de fazer as respostinhas curtinhas, né? Yes, he does. No, he doesn't. E vou perguntar se ela assiste filmes franceses. Does she watch French movies? Ó, letra maiúscula também nas nacionalidades, tá? Does she watch French movies? Yes, she does. No, she doesn't. Sem problemas. As perguntinhas ainda, ó. Vou perguntar se a loja abre aos domingos. Does the store open on Sundays? Does the store open on Sundays? A loja abre aos domingos? Yes, it does. No, it doesn't. Veja que eu quase não suei o it aqui, né? Yes, it does. No, it doesn't. Vou perguntar se nós temos que ir embora agora, sair agora. Do we have to leave now? Do we have to leave now? Nós temos de sair agora? Yes, you do. No, you don't. Vou perguntar se vocês precisam de algum dinheiro. Do you need some money, guys? Do you need some money, guys? Vocês precisam de algum dinheiro, rapazes? Do you need some money, guys? Que pergunta é essa, né? Yes, we do. No, we don't. Sim, precisamos. Não, nós não precisamos. E vou perguntar se eles acreditam em fantasmas. Do they believe in ghosts? Do they believe in ghosts? Yes, they do. No, they don't. Saímos desse tipo de pergunta para as perguntas, né, de double H, as double H questions. E agora mudando novamente a entonação. Você já pegou isso, né? Então olha aqui. Como eu pergunto, o que você faz? What do you do? What do you do? Ok? Veja que aqui está o verbo principalzinho, tá? Esse do aqui, embora seja igual a esse está aqui só para lembrar que isso é uma pergunta. Ok? Esse aqui é o verbo que eu quero, da informação que eu quero ter. O que você faz? Então, what do you do? Você pode responder, I'm an architect. E observa como o inglês vai voltando, tá? Como as coisas são como uma bola de neve. Isso aqui foi o que a gente viu na nossa primeira resposta, na nossa primeira aula da unidade 1. Olha que interessante. Isso aqui é um joguinho, a gente usa o que quiser, quando precisar. Alright? Então, what do you do? I'm an architect. Eu sou um arquiteto. Se eu perguntar que horas você acorda, what time do you wake up? What time do you wake up? Baixando a entonação aqui, né? Você pode dizer, I wake up at 7 a.m. every day. I wake up at 7 a.m. every day. Eu acordo às 7 horas da manhã, todos os dias. Se eu perguntar com quem a Patrícia vive, who does Patricia live with? Who does Patricia live with? Com quem ela vive? E alguém pode dizer, she lives with her boyfriend. She lives with her boyfriend. Ela vive com o namorado dela. E posso perguntar, where do they go on their vacation? Where do they go on their vacation? Onde eles vão nas férias deles? E a resposta pode ser, they go to Cancun. Que legal, hein? They go to Cancun. E para fechar aqui, ó, quando eu pergunto assim, quando que nós vamos para Nova York? When do you go to New York? When do we go to New York? Quando nós vamos a Nova York? Resposta pode ser, we go to New York next month. We go to New York next month. Nós vamos para Nova York no mês que vem. Posso perguntar também assim, how does the computer work? How does the computer work? Como funciona o computador? Como é que ele está funcionando? Como ele funciona? How does the computer work? E a pergunta, a resposta pode ser, the computer works well. Observa que aqui, ó, aqui a palavrinha work está sem o S, porque o S está aqui, ó. Agora aqui, como não tem esse dozinho, como isso aqui é uma afirmação, vou botar o Szinho aqui, the computer works well.
Para perguntar agora, com qual frequência você vai ao doutor, ao médico? How often do you see a doctor? How often do you see a doctor? Com qual frequência, how often, você vê um doutor? Você vai ao doutor, ao médico? E a resposta pode ser: Sometimes I see a doctor for a checkup. Sometimes I see a doctor for a checkup. De vez em quando eu vou ao médico para um check-up. How often do you see a doctor? Sometimes I see a doctor for a checkup. E para fechar, você pergunta assim: Why do we have to leave now? Why do we have to leave now? Por que nós temos que sair agora? Por que nós temos que ir embora agora? A resposta pode ser: We have to leave because it's late. We have to leave because it's late. Ou seja, a gente tem que sair porque tá tarde, certo? Tá tarde sim. We have only one more class. A gente só tem mais uma aula. Olha que legal onde nós chegamos, tá? Só quero lembrar que o inglês 3D, English 3D, é um jeito diferente e eficiente de falar inglês. Você vai conhecer e gostar. Bye, bye!